Já vai começando aqui dentro do Temática. Ele tem um oferecimento de Ótica Martinato, você conhece, você confia. Grupo L Fórmula, Cemitério Santos Anjos, segurança, respeito, melhor dizendo, segurança e dignidade. Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. E Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. Estamos disponíveis, você sabe, né, no rádio, 560 no AM, 79.9 no FM, mas também agora com outros meios de entrega. Um deles que eu quero destacar é em live no Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio. Temos imagens do estúdio. Estou gravando esse programa em áudio e vídeo e depois ele vai lá para youtube.com, @Rede Tua Rádio. Já está comigo aqui a Cris. A gente fez todo um remanejo essa semana aqui, né? A gente tinha um programa especial ontem do Sindserve e aí a gente trocou a presença do Clube da Luluzinha para sexta-feira. Então a Cris já está comigo. Oi, Cris, bom dia. Bom dia, Beverly. Bom dia a todos os ouvintes. Trocou o dia, mas o importante é que nós estamos aqui, né? Com o Clube da Luluzinha, né, Beverly? Eu amei que vocês conseguiram dar um jeito de estar, porque eu me sinto carente, me sinto órfã quando vocês não vêm. Então, essa semana que vem volta tudo ao normal. E nós da mesma forma, viu, Beverly? Quando não bom. tem, tanto que agora, final do ano, eu chego na quinta-feira, no horário do Clube da Luluzinha, e eu já, sabe aquela sensação de que eu tinha uma coisa pra fazer, mas não sei o que... Ah, era o Clube da Luluzinha. É que tá faltando isso. Essa semana, hoje então, terapia da semana, cheque. É isso aí, já é temos. isso aí. A Estelinha tá vindo de Farroupilha, claro que ela enfrenta o trânsito, então a gente vai dar mais um tempinho, daqui um pouquinho ela chega e se une a gente aqui com a conversa. Eu tinha 1000 assuntos para tratar com vocês, Cris, mas aconteceu, né, no Big Brother sempre é um insumo, né, de muitas reflexões e situações que acontecem lá que a gente precisa sempre dar uma paradinha para tentar olhar assim, o que isso significa no caráter social para nós na sociedade, porque é uma célula, mas que mostra um funcionamento de um organismo, que é a sociedade. E foi aquilo que aconteceu com o ator, o Henri Castelli, perdão. Todo mundo, eu não vi, eu vi depois nas redes sociais, porque eu não assisto Big Brother, mas todos nós, vimos lá, ou depois vimos, né? Eu vi depois também, porque criou uma repercussão grande, né, Beverly? Sim. Muitas pessoas abordando sobre o assunto, dando a sua opinião. Então, eu acabei vendo depois, quando tu mandou a pauta, eu já tinha conhecimento do assunto. Perfeito. Eu separei 2 vídeos, que são 2 vídeos de pessoas que fizeram reflexões sobre o acontecido nas redes sociais, na internet, né? Diante do fato. Então, o fato a gente já sabe, que foi que o Henri Castelli teve convulsão, passou mal durante uma execução da prova do líder, essa semana, e acabou sendo levado para o hospital. Depois ele teve uma nova convulsão, o que fez com que ele saísse do programa. Ponto. Esse é o fato. Sim. Esse é o fato. Sobre aquilo que vem junto com o fato, que é o que a gente quer refletir, tem a ver com o que eu vou rodar agora. Cris, eu te peço que você ou bota o desenrola aí e bota o fone pertinho do teu ouvido, pode vestir ele também, e eu vou tentar rodar direto da internet aqui pra gente acompanhar o primeiro, que foi o áudio, né, o vídeo que eu mandei para as gurias, pra gente trazer essa discussão aqui pro programa. Vamos ver se vai dar tudo certo aqui na hora que eu vou rodar. Jóia. Cris, porque às vezes eu rodo e não dá certinho, não. Mas vamos ver se vai rodar. Até onde uma pessoa é capaz de ir por dinheiro? Essa pergunta nunca fez tanto sentido quanto após a cena que chocou o público do BBB 26. Durante uma prova do líder, Henri Castelli começou a convulsionar, ali, no chão, diante de todos. Câmeras ligadas, o Brasil assistindo, e o que se viu depois foi de embrulhar o estômago. O impacto não veio apenas do mal súbito. O que realmente assustou foi a reação da casa, ou melhor, a falta dela. A prova continuou. Ninguém largou a disputa de imediato. Ninguém esqueceu o jogo. Ninguém correu impulsivamente para ajudar. Os participantes seguiram como se um corpo em colapso fosse apenas parte do cenário. Mais um detalhe incômodo no caminho rumo à liderança. Nas redes sociais, a revolta foi imediata. Internautas passaram a questionar como alguém consegue ver uma pessoa convulsionando a poucos metros e ainda assim escolher continuar competindo. Para muitos, ali ficou claro que o prêmio milionário falou mais alto do que a empatia, do que o instinto humano mais básico: socorrer quem está em perigo. E a situação piorou quando veio outro detalhe perturbador: a demora da produção para intervir. Os participantes precisaram chamar várias vezes, insistir, até que ficasse evidente que não era exagero, nem parte do jogo. Foram segundos intermináveis, angustiantes,
com a sensação de abandono tomando conta de quem assistia de casa. Quando um dos participantes finalmente se aproximou para ajudar, houve quem chamasse de atitude heróica. Mas a internet respondeu sem piedade. Isso não era heroísmo, era obrigação. O mínimo esperado de qualquer pessoa diante de alguém passando mal. No fim, o episódio levantou um debate pesado. O BBB 26 estaria indo longe demais? Um jogo onde, para muitos, a competição parece ter engolido a humanidade. E fica a pergunta que divide opiniões. Se fosse você ali naquela prova, o que faria? Continuaria disputando a liderança ou largaria tudo para socorrer o brother que estava na sua frente convulsionando? A pergunta de milhões, né? Se fosse você lá, qual teria sido a tua reação? Claro que a gente pode imaginar, Cris. Eu adoro pensar que eu seria também a pessoa correta, ética, mas às vezes a gente também não é correto, não é ético. O que eu quero dizer é que essa manifestação é uma mostrinha de quem somos enquanto sociedade. Não é de um indivíduo que a gente está falando. É de uma legitimidade que foi colocada sem ninguém escrever, dizendo para todas as pessoas que o que vale primeiro é o teu umbigo. Uhum. O resto vem depois. Tu sabe, Beverly, que eu tenho, assim, sempre uma analogia que me carrega e me motiva sempre. Que a gente sempre quer sair de um ponto e chegar em outro ponto. Sempre, em tudo na vida. Quando eu inicio um curso, eu quero, né, sair desse ponto e chegar, eu tenho um objetivo. E claramente, né, ali é um jogo e todos querem sair do ponto de participantes a ganhadores. Só que no meio, me parece que é uma ponte e que a gente vai dando os passos e vai construindo. E tem algumas coisas que são inegociáveis. E aí que entra a ética, os valores e a forma com que a gente vê o mundo. E realmente ver que as pessoas não vão deixar nada atrapalhar essa jornada delas, é um tanto assustador, porque aí se toca naquele detalhe que ela traz aqui, que é a humanidade. Mas o teu propósito, o dinheiro, o teu bolso, o teu umbigo, ele tá acima de tudo isso. E realmente é questionável, porque a gente tá vivendo uma era de que as pessoas querem coisas. Elas querem tantas coisas que elas nem sabem mais aonde é que elas estão querendo chegar. Mas elas querem. E aí, a gente está perdendo esse senso de olhar para os lados, esse senso de humanidade e de entender que a gente só chega, Beverly, através das mãos das pessoas. E quando aquele time que tá ali choca o Brasil com a reação, eles também estão sendo avaliados, né? O jogo depende da audiência. Até que eu sei, eu não assisto há muito tempo Big Brother, mas até que eu sei, depende, né? Então eu fico pensando assim, o propósito ele tá tão individual das pessoas que elas não conseguem nem entender que tinha milhões as assistindo e que elas seriam julgadas por isso, certamente. Que isso cairia, né, no olhar da humanidade. E claro, é fácil apontar o dedo, sim, né? Quando a gente, como eu disse, a gente tá sempre em prol de um propósito. Mas a gente não pode esquecer desse meio, que no meio entre um ponto e outro tem algumas obrigatoriedades que é do ser humano que a gente não pode deixar de fazer. Então é preocupante. E ao mesmo tempo que é preocupante, as pessoas estão perdendo, na minha percepção, esse discernimento do que é necessário para atravessar esse ponto, de um ponto a outro. E daí, quando acontece uma coisa como essa, olha como repercutiu mal para todo mundo que estava lá, porque eu, sinceramente, eu fico pensando, tá, um deles, depois de um tempo, desceu e tentou abanar. Mas foi depois de um bom tempo, quando ele Nossa. realmente percebeu que aquela pessoa estava em colapso. Até o socorro da própria equipe, na minha Tudo opinião, vendo as demorou? imagens, demorou. Tudo. Chegou a Estelinha. Oi, Estela, bom dia! Tudo bem, guria? Tudo bem, que prazer Tudo bom, estar tudo aqui, bom. viu? Que Peguei o linda. bonde Ela tá. andando. Nossa, Ela tá poderosa. Hoje eu tava olhando o cinto dela, ela chegou com aquele cinto que parece aqueles campeões de MMA, né? que- Chega assim Nossa! Ela tá lindíssima, gente. Adorei. Tu que lute agora, Estela. Tu que lute É da agora. luta diária. Cinturão, Cinturão. Peso pena, no caso, agora. É isso aí. Seja bem-vinda. Bom, Estela, obrigada. a gente começou as primeiras análises sobre o vídeo que tu já tinha visto, porque Sim. eu te mandei antes, né? E a Cris fez a primeira ponderação dela, só para te pontuar no Tá. programa, né? E em relação ao que a Cris falou, eu só preciso fazer aqui
parênteses, porque eles são bem importantes, que é que eles trazem sobre a questão da audiência, o papel, né, de como quem faz algo é visto pelos outros, que é isso que ela Uhum. estava falando, que repercute lá na audiência. Tem um fenômeno de programas como reality show, que é um fenômeno humano. Eles usam estrategicamente, psicologicamente, a estratégia de que a gente se esquece que está sendo filmado. Sim, Tanto sim. é que a gente também, quando vai, sei lá, no estacionamento, alguma coisa, tem lá um aviso. Você está sendo, sorria, você está sendo filmado. Por quê? Porque a gente às vezes vê a câmera, mas nós humanos, nós temos a tendência, é natural, é inerente ao ser humano, de nos esquecermos Sim, de como os outros estão nos vendo. sim, A gente se importa com isso, sim, mas a gente vai se esquecendo. sim. Então, Uhum. lá em reality shows e ali também, um dos fatores é: será que eles levaram isso em consideração? Porque a gente sabe que muitos dos que ganharam ou perderam, levaram ou deixaram de levar. Né? Uhum. Aqueles que conseguiram levar mais tempo essa ponderação tiveram, sei lá, atuações. Mas não foi quem atuou que ganhou. Normalmente, no histórico do BBB, é quem não tem menos compromisso com a Uhum. atuação, né, Sim, representa menos, é mais quem a pessoa é, sim. que acaba refletindo no impacto positivo ou negativo da audiência. Audiência. O que eu quero Uhum. dizer com isso é que a gente não sabe o que vai na cabeça das pessoas, mas possivelmente o que aconteceu ali, eles estavam disputando a prova do líder. Não foi em nenhum momento, né, tranquilo da casa. Então ali eles estavam muito competitivos. Muito Uhum. possivelmente o que aconteceu ali nem foi estão me vendo ou não estão me vendo, é eu quero Eu ganhar. quero ganhar e custe o que custar, a qualquer custo, na verdade, né, Beverly? E se a minha percepção é, e se custa a minha humanidade, o meu bom senso, tudo Acho bem. que eles nem pararam para pensar, né? Foi, Tipo assim, isso eu, não eu é da tenho um minha conta. objetivo. Isso. Tu sabe que eu tava pensando, às vezes, nós nos emocionamos com histórias, choramos, vendo alguém fazendo uma boa ação, enfim, algo que repercute, que hoje, né, às vezes vai lá, faz uma coisa, repercute tanto, daí tu vai lá, chora, se emociona, nossa, que legal o que a Beverly fez por essa pessoa, por essa comunidade. E aí a gente, na nossa vida, preocupado com o nosso, sei lá, com a nossa competição, a gente passa pela mesma situação e ignora, como se, tipo, eu tenho o meu objetivo, a vida é minha, eu preciso fazer o meu corre, preciso ganhar dinheiro, preciso isso, preciso aquilo, eu vou ignorar isso daqui. Então eu me emociono, aplaudo, mas eu ignoro no dia a dia, né? A gente acaba sendo tão mesquinho. Sinceramente, eu acho que é um reflexo do que de fato a gente tá vivendo. No dia a No dia. dia a dia, Uhum. porque eu É só sobre me isso. importo com o meu Uhum. prêmio, eu só me importo com a minha Isso competição aí. e dane-se o mundo, eu tô aqui, ó, focado, não dá tempo. Quantas vezes, Stella e Cris, tem alguém do lado da gente, numa crise emocional É, profunda, vivendo um drama que às vezes não é é, uma convulsão, que uma convulsão exige uma atitude imediata, né? claro. Mas é um drama que pode ter um É, desfecho tão ruim é, quanto, né? E a gente tá aqui do lado, ouve, percebe por questões ou corporais é, ou porque escutou alguma coisa, mas a gente finge que não. é, Passa é batido, isso aí. não me diz respeito, cada um na sua. É o Uhum. individualismo, né? Então tem a questão, eu quero ganhar, tem a questão individualista, tem muitas coisas aqui. Quero só fazer um parênteses também que me parece bem importante, me parece não, tenho certeza absoluta, convicção de que é importante, é que nós não estamos julgando as É. pessoas lá, porque ninguém sabe o que passou na cabeça de quem estava lá. Eu mesma faço ideia de como eu reagiria. O que a gente sabe depois é que tem todo um regramento da equipe de produção que te diz que se você fizer A, B, C, você sai da competição, você perde pontos. Então também estavam sob pressão. O próprio rapaz, que eu nem sei o nome dele, mas é o tal do Agroboy, né, que foi Uhum. lá Que foi que ganhou, socorrer, né? que ganhou a prova daquele Uhum. dia do líder, né? Que depois as pessoas atribuíram, fizeram um link, né? Você foi Sim, bonzinho e ganhou a sim. prova, né? Que não necessariamente tem uma coisa a ver com a outra. Mas o fato é que ele foi depois de pedir pelo microfone a autorização da equipe. Hum. O diferencial dele, isso é um ponto a favor dele. O Uhum. diferencial dele é que Racionalismo. ele racionalizou e pediu, posso ir ajudar? E aí ele Uhum. ganhou a liberação, Uhum. né? Mas voltamos agora ao ponto de partida. Independente disso tudo, o instinto humano de ajudar outra pessoa. Gente, o próprio o Harari, né? Que eu gosto Uhum. muito dele, lá na história da humanidade, naquele livro dele, Sapiens, Uhum, conhecidíssimo, uhum. faladíssimo, ele diz
que nós só chegamos, enquanto humanidade, onde chegamos pela capacidade humana de cooperar, Uhum. de ajudar um ao Uhum. outro, É. de criar famílias, grupos. É. Eu tenho um outro ponto que eu acho também. Hoje a rede social ela nos aproxima de muita violência, de muita notícia, tipo, que vai ao extremo. E hoje parece que nem sabendo se é real ou não, né? Ai, que raiva que me dá. Ontem eu postei um vídeo, daí eu falei, nossa, que legal, e tem muito a ver com a maternidade, né? Olha eu e meu mundinho, a minha bolha. E aí eu fui ver, mas será um urso perto de um lugar assim? Fui ver IA. É Mas IA. igual a mensagem era boa, daí eu não apaguei. Mas onde a gente não sabe de fato se é real ou não, onde a gente tem acesso a muita informação meio que banalizada, sobretudo violência, sabe o que que eu fico pensando? Que a gente normaliza também. É. Tu sabe, Total, Alguém passando mal, alguém É. morreu lá, alguém tá triste aqui, alguém teve Alguém depressão. vai cuidar. E É. esse alguém a gente É, nem sabe quem é, né? terceirizamos. É isso aí. Tu sabe, Beverly, que às vezes a gente só pensa assim, realmente que é uma coisa longe da gente, né? Que não, É. isso, no meu redor eu tô É. cumprindo o meu propósito. E aí a gente tá, de fato, será cumprindo? É que propósito ficou tão clichê, essa palavra tá tão batida, que parece que propósito, né? Mas o que que é realmente o teu propósito, né? Qual é a tua missão nesse mundo? Eu acho que quem tem um pouquinho mais de consciência de jornada de vida, entende um pouquinho mais sobre isso e não se deixa. Qual que é a palavra? Mas não se Dissuade. sabota. Ah. Porque é uma sabotagem. Vou contar para vocês uma situação que aconteceu comigo ali na empresa. Foi na semana passada. A gente tá com um time novo e tá precisando treinar essa galera e tudo mais. E eu vi que uma das meninas recebeu uma das monitoras da dengue, abriu a porta para ela, deu boa tarde e tudo mais, mas ela não sabia muito bem como proceder com a mulher. Daí eu levantei rapidinho e fui lá, para ajudar ela, porque ela é nova, ela não sabe muito bem ainda. E daí eu recebi ela, conversei com ela, disse, olha, agora sou eu, ela foi se apresentar, como é que tá aí? Eu preciso dar uma conferidinha, tu tem um outro pátio? Eu disse, não, a gente tem outro pátio. Falei, e a gente foi conversando, e eu acompanhei ela naquele tour pela empresa, e ao final eu falei pra ela, eu disse, olha, tu tá na rua, e eu quero te disponibilizar o nosso banheiro, água e café, pra hoje e pra quando tu precisar. E ela disse, nossa, tipo, ela ficou impactada, sabe? Ela disse, nossa, muito obrigado. Existem pessoas assim ainda? Aham. É. E tu sabe, Beverly, que só que às vezes a gente tá tão no automático que a gente não faz. Uhum. E eu tô procurando, assim, participar mais de novo de alguns processos da nossa empresa, porque a gente vai se distanciando e também vai perdendo a mão em algumas coisas. E vai mudando a cultura. Uhum. Isso E aí, é vai péssimo. mudando e a gente só ensina através do exemplo. E eu já avisei daí a menina, disse, olha, essa aqui é a Silvia, ela tá aqui fazendo agora a nossa região e quando ela precisar de banheiro, água e café, ela vai acessar a nossa empresa e tu pode liberar. Então, é uma cordialidade que tá conectada com o meu propósito. Só que eu só vou conseguir, então, eu quero chegar lá, eu quero, de um ponto a outro. Só vou conseguir chegar se eu não pular algumas etapas, se eu não me sabotar e se eu não perder a mão, eu acho que tem coisas que nos ligam aos objetivos. Agora, tu traz uma coisa, Cris, que eu fiquei pensando, quando tu disse assim, tá ligado ao meu propósito, né? E sim, ponto, é um fato, tu tem consciência disso, né? Mas veja que importante é dizer que aquilo que te faz ser humano, porque, gente, é isso, né? É isso É aí. isso. O que me torna uma pessoa, o que me torna um ser humano, né? O que me diferencia de um robô? O que me diferencia de outros que estão se mecanizando? Sim. É É. aquilo que me faz humano. Então, embora tu digas, dê um nome, né? Isso é cordialidade, é uma cordialidade a partir de uma ótica do teu humano enxergou. Uhum. Sim. Porque tu só pode ser cordial a partir de algo que tu vê. E É. o que tu vê é aquilo que te diferencia do Uhum. mecânico, que é o ser humano. É. E a gente, às vezes,
tá tudo certo, né, Cris, o que tu falou. Mas às vezes a gente precisa só reconhecer isso, né? O que me faz ser uma pessoa, um ser humano, né? E ali na Retomar pra empresa, base. assim, quero usar de exemplo, porque eu acho que a gente consegue entregar melhor para as pessoas se verem nesse processo de ponto a ponto, né? Onde que eu quero chegar como ser humano, e a gente não tá nem falando de coisas, de conquistar coisas. Apesar de eu acreditar que isso tá conectado, sim, eu só me desenvolvo, eu só cresço quando eu consigo desenvolver essa humanidade. A gente ali na empresa, a gente tem um atendimento que ele é praticamente via telefone, porque os nossos clientes, eles estão muito distantes. E aí, às vezes, tu tá ocupado com um cliente ali no telefone. Só que quando chega uma pessoa real na tua frente, Às vezes não sabe nem como lidar. Como é que tu lida? e daí, e sabe o que é, assim, o que é estranho? Que é isso que não bate pra mim. Como é que eu sou super gentil com essa que tá no telefone, e com essa que tá na minha frente? Sim. Tanto faz, aham. porque não é o meu objetivo, não é da Sim. minha função, ou não tá conectado com o que eu tenho que desempenhar aqui nessas 8 horas de trabalho. Pra mim faz muito sentido o que tu diz. É aquela história assim de, eu estou com uma relação comercial com a Estela. Eu fico assim, oi, Estela, você quer Aham. uma água, não sei o quê. Tem uma relação comercial com ela, eu tô interessada. Eu não vejo a Estela, eu vejo uma cifra, né? Eu vejo um cifrão. Aí chega alguém na porta aqui, a gente vê isso todo dia, aquela cara, o que tu quer? Posso ser útil? Posso ajudar? É isso aí. Que mudou a coisa, expressão imediatamente, Isso. né? Na hora, mudou a expressão. É. Como é possível? Quem é tu? É. Qual das duas pessoas tu é de verdade, né? E aí que pra mim tá muito claro quem realmente vive o seu propósito. Pra mim fica muito claro quem vive o propósito, porque quando se coloca em ambas as situações, porque a Silvia, ela é uma mulher, ela tá na idade a qual é um público-alvo da nossa marca. Ela não é consumidora ainda, mas pode ser que seja. Então, E quantas vezes eu fico pensando E que mesmo ela que não pode seja, ela lembrar. Ela pode indicar pra alguém, Gente, eu né? fui hoje Indicar. numa empresa que teve essa atitude. Se não é pra ela, às vezes ela vai dizer, olha, vai lá, isso. vai lá. Eu acho que E só a o lei fato do de tu retorno. morar numa cidade, eu sei que me aconteceu essa semana não, né? Não, foi essa semana. Eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz de ser brasileira pelo simples fato de que o Wagner Moura fez o que fez lá. Pronto. Isso Gente, isso é uma coisa humana, né? A gente, nós somos bairristas. Nós e todo mundo. Sim, sempre Todo vamos. A mundo gente no sempre seu vai puxar pro assado. E os outros também nos seus bairros. O americano também. O não sei que também. Então, na verdade, o que a gente está falando? Mesmo que não seja uma relação que seja comercial, ela começa humana. E mesmo que a Silvia nada, ela vai ter orgulho de ter uma empresa assim na cidade dela, no bairro. Pronto, já tá. Pronto. Já é o cumpriu a suficiente. missão. É isso Não aí. precisa comprar, vender nem indicar. É. Pronto. Não precisa ter devolutiva, Não né? precisa. Não precisa. Então, na minha percepção, Beverly, é isso. Eu sempre imagino a vida como um ponto de partida e um ponto de chegada, porque a gente sempre quer chegar em algum lugar. Só que tem tantas coisas no meio que nos provam. É como Deus testando a gente a todo momento para saber se a gente merece realmente chegar lá do outro lado, entendeu? E o que aconteceu ali para mim no BBB foi isso. É a prova de que, cara, todo mundo tem o propósito ali de ganhar. Tenho certeza que todo mundo quer muito prêmio. Certamente. Mas se Inclusive isso- o rapaz que convulsionou, né? Isso aí, mas se isso tá acima de tudo e todos, Não Não tem nem faz porquê. não tem nem sentido. Mesmo que ganhe esse dinheiro, vai servir pra quê? nossa. Pra quê, né? Nossa. A gente vai fazer um intervalo aqui, depois eu vou rodar também um outro áudio, Tá. que eu não mandei pra vocês, porque eu vi ele hoje de manhã, ou ontem à noite, não me recordo, e eu achei ele muito sensato, é um psicólogo, né, que faz uma análise psicológica sobre os fatos, etc, nas redes sociais também, depois eu vou rodar, que é bem interessante, mas só pra gente fechar esse elo do que a Cris contou uma experiência, eu quero contar uma experiência no sentido de fazer aqui uma reflexão de que ao passo que a gente vê uma representatividade, né? Nós vimos uma célula lá dentro do BBB que manifestou um comportamento que a internet caiu malhando e nós também ficamos constrangidos. Quem não ficou? Quem não ficou vendo o outro estribuchando lá, se tremendo todo? Nossa, uma agonia. Dá uma agonia, Uma né? agonia. Acho que todo mundo ficou um pouco sensibilizado com o que aconteceu. O tempo de demora da própria equipe, não tô criticando, gente, não é julgamento nem crítica, mas há um desconforto em ver isso, né? E ao passo que isso aconteceu, na mesma proporcionalidade, quando alguém propõe algo bom, é a mesma situação, gera um extremo conforto, bem-estar coletivo. É. Coletivo. E aí eu quero contar uma experiência.
foi terça-feira dessa semana, a família do meu pai, né, o meu irmão, fez um churrasquinho. E aí ele me convidou. E aí eu fui lá fazer a tal da maionese. A gente come churrasco com arroz, né? A gente é bem pobre mesmo. A gente gosta de churrasco, amo. arroz, pãozinho, Maionese. maionese, mas né? quem não gosta tá vivendo errado, hein, É o Bebe? núcleo pobre das Não. novelas, né? A gente adora. Churrasco tem que ter tudo isso. E aí eu tava cozinhando o arroz e na hora eu me dei conta que faltou um ingrediente, que era o limão pra maionese. E pra nós, maionese sem limão não é maionese. E aí eu saí, eram 7h30, gente. Eu saí pra ir no mercado comprar o limão com muita pressa. Botei um pouquinho mais de água no arroz, deixei a tampa aberta e na minha cabecinha eu vou em 5, 10 minutinhos é o tempo que vai dar pra cozinhar o arroz. E fui. As pessoas da casa estavam no outro ambiente, ninguém estava ali perto do arroz, né? E eu fui, e nem avisei ninguém, porque tão eficiente que eu sou, nem avisei. E fui comprar o limão. Vim pertinho aqui na região do Rio Branco, e meu pai mora aqui pertinho, e fui no Andreassa, né? Acabei que eu fui no Andreassa, porque era mais perto, tava aberto ainda, parei meio louca, assim, entrei correndo, peguei o limão, peguei um negocinho outro qualquer, fui pra fila, paguei. Eu e muita gente decide ir quando o mercado tá quase fechando, que eu Sim. acho lamentável, mas pra mim foi uma coisa inédita, né? Mas tinha muita gente que também sai tarde, Sim. né? Então as filas começam a ficar aglomeradas e os caixas reduzem ainda mais. Quando eu saí e terminei o meu negócio, tudo dentro do meu prazo, tinha uma pessoa na porta do mercado pedindo para todo mundo que comprasse alguma coisa para que ele pudesse levar para casa para fazer a refeição com a família. Ele me ganhou na hora, né? Porque levar para casa para fazer a refeição com a família. E na hora eu pensei, a gente fazendo um churrasquinho, embora não fosse eu que estivesse fazendo um churrasquinho, era o meu irmão, a gente pensa, né? Poxa, a gente come um churrasco e outra pessoa não tem o que comer em casa Uhum. com a sua família, né? Aí eu até perguntei, o que o senhor quer? O que fica bom para vocês, né? Qualquer coisa. Aí eu perguntei de novo, tá, mas qualquer coisa vocês, né, vão cozinhar? Coisa e tal. É eu, a mulher e uma criança, ele disse. Qualquer coisa que a senhora comprar que dê para mim, para mulher e para criança, tá bom. Qualquer coisa. E aí eu voltei pro mercado, 7h30 e alguma coisa, já tava fechando, né? E com aquela angústia da panela lá no fogo. Aí comprei um guisadinho, uma massa, né? Um guisadinho com uma massa, resolve a vida de muitas pessoas, né? Terminei de comprar, o açougue fechou. E nisso eu pensei, será que eles têm gás para cozinhar? Porque às vezes quem não tem, né, a condição de comprar alguma coisa, não tem o gás. Aí disse, sacanagem, né? Tu vai dar uma coisa que a pessoa talvez não consiga cozinhar. E eu me dei conta. Bom, não dá nem para devolver, vou levar o guisado e a massa e vou comprar um pão com mortadela, que pão com mortadela é a cara do Brasil também, né? Aham. Esse pão com mortadela resolve a vida de muita Nossa, gente. delícia. Comprei, só que daí tinha uma fila na padaria. Ah, Aquela fila. e o arroz? Começou a me dar uma camadinha angústia. queimada Uma aqui. angústia com o arroz. Né? E aí eu disse para as pessoas, olha, o senhor me cede o lugar, o seu lugar, na fila de umas 3, 4 pessoas na minha frente, então lá pro último, eu disse, o senhor me cede o seu lugar para eu poder comprar, porque é por uma pessoa que me pediu, eu já tinha terminado as minhas compras, peço desculpas, mas eu tô um pouco angustiada porque eu deixei uma panela no fogo, né? Nisso, a pessoa que estava sendo atendida naquele momento era um casal, um rapaz e uma moça. Ele disse, a senhora pode vir no meu lugar, a senhora está fazendo uma boa ação e eu vou abrir espaço aqui para que a senhora compre o que precisa aqui no meu lugar. E eu fiquei, nossa, né? Que coisa interessante. O mesmo aconteceu lá na fila depois de pagar, né? Disse, olha, eu tô com muita pressa porque eu deixei uma panela no fogo, né? E vim aqui de novo porque o rapaz está esperando ali. Não tem problema, passa na minha frente também. O que eu quero dizer com isso, resumindo toda a ópera, é que quando a gente se propõe a ser gente, outras pessoas que são gente são estimuladas a desenvolver. E o inverso é verdadeiramente proporcional. É contagioso. É contagioso. É. E não tô querendo que me pagar de pessoa boa, porque não fiz mais nada que obrigação, até tava... Sabe aquele dilema? Sim. Quando vocês me arrependi, porque tô com a panela no fogo, mas agora já comecei, né? Enfim, gente, só pra terminar o arroz, só deu uma tostadinha, até ficou melhor. E depois as pessoas Aquela queimadinha brincaram, boa. aquela queimadinha boa, depois as Rapinha. pessoas disseram, só porque queimou ficou melhor, todo mundo comeu, não sobrou nem arroz. Que legal. Dá certo. É uma questão de a gente retomar aquilo que nos torna humanos e acreditar que também tem outras pessoas que também vão se sentir estimuladas a despertar isso. E o inverso, se nós não fizermos, é proporcional, né? Também. É isso aí. Tem alguma história para contar? A Cris contou uma dela, eu tenho uma minha. Vou deixar que tu conte uma tua, Estela. Agora eu não me lembro. Ah, não, Estela. Não, Estela. Dá os brancos. Acabou.
Ah, não, Estela. Eu fiquei tentando ver se eu vou puxar alguma, mas eu não me lembro de alguma. E semana passada eu tinha contado uma que também tinha a ver com filas, né? Que Uhum. o Thiago precisava ser Ah, é atendido. verdade. As pessoas ouviram a nossa fala, imediatamente, sem pedir, elas cederam o lugar pra gente. Então, tem gente boa, né, Nossa. sendo o tempo todo aí. E a gente também. Eu sempre penso que nós temos o nosso lado bom e a gente só precisa olhar para ele e estar presente nos momentos para não deixar oportunidades abençoadas, eu diria, passarem também. Uma coisa que talvez fique dessa reflexão que fizemos agora, só para não deixar passar batido antes do intervalo, é um aprendizado, né? Que a gente não precise pedir com licença para ser correto, para É. ser humano. A gente não É. precisa pedir licença, né? É. Que isso seja algo que a gente sinta coragem de Uhum, fazer, porque acabamos de uhum, exemplificar que é uma coisa boa. uhum. 11h40, eu vou pedir agora sim, então, licença para as gurias, para você que está nos acompanhando. A gente vai fazer o primeiro intervalo e na sequência a gente volta com o Tá na Pauta de hoje. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Participe da missa em honra de Santo Antônio e una-se a nós em oração. Todas as terças-feiras, às 20 horas, acompanhe ao vivo com exclusividade pelas redes sociais, @Capuchinhos Caxias ou @Frei Jaime. Um momento especial de fé e comunhão, dedicado à presença amorosa de Santo Antônio. Reúna sua família, fortaleça sua fé e viva conosco essa experiência espiritual no conforto da sua casa. 11h41. Tua Essência. Normalmente a noite é um dos momentos em que todos os questionamentos sobre os caminhos da vida vêm à tona. E aí é que as boas amizades são ainda mais importantes, pois basta uma palavra para nos confortar ou nos dar mais confiança. Por noites mais leves, o programa Tua Essência oferece companhia e amizade, de segunda a sábado, das 8 à meia-noite. 29 graus. Eu senti culpa. Eu senti medo. Eu senti vergonha. Eu senti raiva. Eu fui uma vítima. E você? Já se sentiu assim? Seja qual for o sentimento envolvido, pessoas expostas a situações de ódio, intolerância, exploração, catástrofes, fraudes e outros crimes são vítimas. E o que todas têm em comum são direitos. Informe-se e conte com o Ministério Público. Acesse direitosdavitima.mp.br, uma campanha do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas. Meu nome é Rita. O Gabriel sempre disse que queria ser doador de órgãos. E no dia mais difícil da minha vida, eu disse sim. O Brasil é referência mundial graças a pessoas como a Rita e o Gabriel. Avise a sua família que quer ser um doador. O governo e o SUS estão do lado da doação de órgãos e do povo brasileiro. Doe órgãos. Você diz sim, o Brasil inteiro agradece. Saiba mais em gov.br/doe órgãos. Ministério da Saúde. Governo do Brasil. Pode chegar. Aproveite as ofertas do Super Apollo, válida só nesta sexta, dia 16. Coxa com sobrecoxa com dorso de frango congelado, R$ 5,97 o quilo no Super Apollo. Arroz parboilizado Blue Soft 5 quilos, R$ 10,90 cada no Super Apollo. Super Apollo, aqui você é de casa. Em Bento Garibaldi, Farroupilha e Caxias. Os Jogos Coloniais 2026 vão começar. A primeira prova será dia 17 de janeiro na Estação Férrea, às 9h30 da manhã. À tarde, tem etapa da linha 40 e domingo, dia 18 à tarde, é a vez de Anarec. Jogos Coloniais da Festa da Uva. Patrocínio Orquídea, Café Bom Jesus, Sicredi, Pioneira e Andreassa. Realização Festa Nacional da Uva, de 19 de fevereiro a 8 de março. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
11h44, retomando o programa Tá na Pauta de hoje. Eu, Beverly Rocha, Estela Lima, Cristine Pereira, nossas queridas Young Lovers, nós estamos batendo um papo aqui sobre, né, com base naquilo que aconteceu com o ator, o Henri Castelli, dentro do Big Brother e as primeiras reflexões, né? Eu tenho um outro áudio do Carlos Bezerra Júnior, que é uma pessoa que eu sigo, tu segue ele também? Sim. Eu acho ele muito sensato. né? Eu repostei A Cris ele. repostou o vídeo dele. Sobre Repostei. isso? Aham. Ah, então você já conhece, já viram, né? Eu achei muito Sim, eu vi sensato. ontem. E a gente vai escutar aqui. Ele é psicólogo, né? Vamos tentar ver se a gente consegue reproduzir aqui. Ou não, vamos ver. Quase todo mundo escolheu ficar parado enquanto alguém caía. Gente! Nossa, quase... Gente! Entendeu? Gente! Confusão, tá Gente! dando pro médico, confusão. E eu preciso dizer aqui, logo de cara, eu não costumo comentar esse tipo de conteúdo. E também dizer que esse não é um vídeo sobre Big Brother Brasil. É sobre algo muito maior. Durante a prova de resistência, agora nessa edição do Big Brother, o ator Henri Castelli passou mal. Ele teve uma convulsão, caiu da plataforma. E o que mais me impactou não foi só o que aconteceu com ele, foi o que aconteceu ali ao redor dele. A prova já durava ali horas, tinha exaustão física, cansaço extremo, todo mundo muito cansado. E momentos antes, ele já tinha dito que ele não estava se sentindo bem, que ele estava pensando em desistir. E aí quando ele cai, vários participantes gritam por socorro, começam a pedir ajuda, chamam a produção, mas quase ninguém sai do lugar. Ninguém. Todo mundo permanece nas suas plataformas, ali com medo de perder a liderança, com medo de sair da própria posição. Só um participante desceu para tentar ajudar. Um só. Enquanto isso, o Brasil inteiro assistia. E muita gente questionou a demora da produção para entrar e prestar atendimento. Não entendeu aquilo. Mas aqui não é sobre jogo, é sobre humanidade. Aquela cena escancarou algo muito maior. A gente vive um tempo em que todo mundo grita por socorro, mas ao mesmo tempo, poucos são os que estão dispostos a sair da própria posição para ajudar. Um tempo em que a gente prefere não perder espaço, status, vantagem, mesmo quando alguém está caindo ao nosso lado. E eu não tô aqui para julgar ninguém, tá? Pressão existe, o jogo existe, mas a pergunta fica: até onde vale ficar em pé quando o outro tá no chão? Eu queria aqui também falar como médico. Em situações assim, cada segundo conta. Uma convulsão não espera o jogo acabar. O corpo não negocia ali com regras. Proteger a pessoa, afastar objetos, colocar de lado se possível e não inventar moda. Esse negócio de segurar a língua, colocar dedo na boca, isso é mito, isso é perigoso. Mas tem algo ainda mais perigoso do que fazer errado. É não fazer nada. Tempo salva, demora machuca. Às vezes, não é a falta de conhecimento que machuca. É a escolha de não sair do lugar. Às vezes, salvar começa exatamente assim, descendo da própria plataforma, se movendo na direção do outro. Porque nenhuma liderança, nenhum prêmio, nenhum lugar de destaque, nada disso vale mais do que continuar sendo humano quando alguém está caindo ao seu lado. Pronto, é sobre isso, né? Eita. Me parece que ele é muito sensato, eu gosto das Sim, formas como ele coloca, sempre. e é um pouco daquilo que a gente já estava falando aqui no programa, Sim. né? É sair da sua posição. Correr. Eu quero retomar a história do arroz, né? Porque eu refleti muito enquanto eu estava esperando também, né? Não é só um arroz que queima, uma panela que vai fora. É o risco de colocar fogo na casa. Eu pensei, gente, se por essa decisão eu tocar fogo na casa. E me passou pela cabeça. Tu pensa, né? Eu disse, gente, e agora? Se eu tocar fogo na casa? Mas é uma decisão. Eu não tô dizendo que tá certo, que é errado, que é bom, melhor ou não. Mas é uma decisão que tem a ver com isso. É o quanto você está disponível, né, para sair da tua posição, levando em consideração que 1000 combinações possíveis a partir daquela decisão podem acontecer. Só que quem é que pensa na hora que toma a decisão? Na hora que eu tomei a decisão, eu não fiquei pensando nisso. Isso veio depois da decisão tomada, né? A Cris também. Ela primeiro, ela disse, o que eu tenho que fazer é ceder. É o mínimo que eu posso fazer por alguém que está trabalhando, ceder banheiro, um copo d'água, se tu quiser tomar um cafezinho, sentar um pouquinho fora do sol, que tá um sol de rachar o quengo, como a gente costuma dizer, né? Tá um sol de rachar a cabeça. Tu pode vir aqui e ficar, me coloca à tua disposição. Tu não pensou sobre isso. Tu não pensou que a porta podia ou não, que alguém podia tratar mal ou não, que tinha que treinar a equipe, que uma nova norma. Não! Mas depois a gente pensa, né? Ponto, tá tudo certo. Mas na hora que a gente toma a decisão, o fator determinante é
quem somos. É isso aí. E a gente tá precisando de tantas coisas. Eu preciso. E daí parece que hoje o mundo tá tão carregado de receitas de como tu chega naquele determinado ponto, que a gente perde bem a humanidade, a gente perde a sensibilidade de sentir aquilo do coração, que é o que realmente eu posso fazer, o que eu quero fazer, que vai me deixar mais próximo, mais alinhado. E tu não pensou quanto vai me custar? Não. Aí é que tá, ninguém... Numa prova de liderança ou perder uma posição, se a gente parar para pensar nos prós e nos contras, a gente racionalizar a humanidade que temos, que a humanidade não é uma coisa para ser racionalizada. Não é pra gente pensar se vai ou não fazer, né? É. Às vezes é o que parece, assim, que, tipo, de tudo isso que tu tá falando, com receitas que tem mirabolantes, é que tudo que te tira desse caminho é uma distração, né? É. Quando a gente deveria lembrar que isso é ser humano. E a distração é mal vista, né? É mal vista. Tipo, tu não tem foco, tu não sabe onde tu quer chegar, tu nunca vai chegar lá. Quando, na verdade, a base é a gente ser humano, a gente respeitar a vida, porque isso tá vinculado a isso, né? A humanidade, mas a nossa vida também. Tu sabe, Beverly, que esse ano eu fiz tá alinhado com o meu propósito, eu tenho um propósito maior de vida, e eu resolvi esse ano eliminar as redes sociais da minha vida. Aos poucos, né? Porque a gente descobre que a gente... isso é bombástico? A gente descobre que a gente é altamente viciado. Não aquilo que está relacionado ao trabalho, mas aquilo que está relacionado a um tempo valioso, e que eu encarava como talvez lazer, entretenimento, e deixava de participar desses momentos com a minha família, com as pessoas. Então, aos pouquinhos, desconectei o Instagram do meu celular, né? Claro, não vou deixar de aparecer ainda no trabalho, de usar as ferramentas que a gente precisa, porque nós somos uma empresa de varejo e é necessário, mas é realmente aquilo que está relacionado à minha pessoa mesmo, né? E às vezes a gente conversou bastante sobre isso esse início do ano, a gente está dando palco para muita gente que não sabe o que está falando. E por que a gente está dando palco para isso? E trazendo isso como, meu Deus, agora é a receita da minha vida. E a gente parar e se ouvir mais. Então, eu precisei chegar em determinado ponto também da minha vida para decidir isso. Tipo, não, realmente, meu Deus, o que eu tô fazendo, né? Correndo e não correndo para lado nenhum. E aí tu vem me dizer assim, tá, mas o que isso tem a ver com as redes sociais? Para mim me impacta. Tudo. Então eu disse, não, tá na hora de olhar para dentro, de olhar para aquilo que nós temos próximo da gente. Perto da gente, e é sobretudo, Beverly, as pessoas que nos cercam. E só quando a gente tá desconectado do mundo virtual, que tá toda hora te ensinando uma coisa sobre a vida, e a gente emerge no nosso mundo real, a gente consegue enxergar aquela pessoa que precisava de um banheiro, a gente consegue enxergar aquela pessoa que precisa de um socorro, a gente consegue enxergar como tá o nosso colega de trabalho, o que realmente ele precisa, né, para desempenhar, para viver melhor, né, ou se ele tá com algum problema. Então, sobretudo, Cris, hoje eu tô só cortando a Cris, sobretudo se enxergar. Se enxergar, é isso aí. E a gente para de se ouvir. E se sentir, nossa, como isso é impactante, né? Se ouvir, de se sentir, porque as demandas que a gente tem, assim, com esse mundo digital, gera uma ansiedade, né? Uma escassez de tempo e de falta de atenção no outro. Isso é fato. E para mim, assim, eu sempre gosto de estar dentro das tendências. Eu não gosto de perder a oportunidade de conhecer uma coisa nova, e me parece que lá no início a rede social, ela te trazia um pouco disso, te conectava com o mundo e tudo mais, né? E aí eu disse, não, mas gente, a gente só tem uma coisa muito rasa aqui. É tudo muito raso, e eu tô também absorvendo coisas que nem servem para mim. E o pior de tudo, Cris, disso que você faz uma reflexão bem importante, é de que a gente vive numa bolha que não nos pertence na internet, vive pela lente de outras pessoas, uma realidade que não é a nossa, a tanto ponto que a gente começa a achar que é. Aquela realidade é minha, e não é. Aquele jeito de olhar o mundo e não é. Aquele comportamento legitimou, a gente começa a normalizar, como a Estela falou, algo que para nós era totalmente anormal, né? E a gente começa, não, mas
todo mundo tá fazendo. Todo mundo quem? É. Todo mundo quem? E há quem diga que isso não te afeta. Se não afetasse, propagandas não fariam sentido. A gente faz propaganda porque a gente quer convencer alguém de. E se faz sentido, aquela pessoa, ela vai, né, consumir aquele produto. Então, eu sinceramente fiz essa decisão, sabe, Beverly? E tem sido, assim, desafiador, porque a gente descobre que a gente tem o vício do consumo e colocando outras coisas no lugar, né? Então, vamos devagarinho, mas... Mas bela decisão. Tem muita gente, Cris, na mesma linha que tu. Só para contextualizar, falei com uma amiga essa semana, eu nem sabia que tinham clínicas aqui perto e não quis, foi por WhatsApp que eu falei com ela. O filho dela foi internado por ser viciado em jogos. Meu Deus. Um menino de, sei lá, 16, 18 anos. Eu nem sabia que tinha clínica que atendia especializada isso, nisso, especializada. E, novamente, as coisas estão longe. Daí tu vê lá na internet, viciados, acontece. E daí eu falei, caraca, um menino querido que eu conheço, amoroso, presente, numa família que é bem assim, tipo a nossa, sabe? Alegre, presente, ativa. Eu fiquei chocada. Aquilo me impactou demais. Tá mais comum e mais perto da gente, né? Uma coisa é a nova droga, talvez a gente possa ela dizer, até, né? ela até Nova usa a droga. palavra. Eu falei, gente, não tô entendendo nada do que tu tá falando comigo. Ela usou palavras que eu desconhecia, tipo adicto. Eu não conhecia essa palavra, gente. Perdoe minha ignorância. É o viciado, né? É o viciado. Eu nem É o sabia. viciado. Adicto pode ser em qualquer que coisa, eles usam né? essa palavra para não usar, eu acho, viciado no ambiente que o menino tá. É o termo adequado, inclusive, correto. A gente aqui, né? É uma coisa interessante sobre isso que tu fala, né? De estar viciado. Eu tenho que Reconheço. Só por hoje, Cris. Só por hoje sem internet. Mas é muita gente. Ela falou que ela tá tendo que reincluir ele no ambiente familiar. E não deixa de ser, né, a gente que Muito acha que real. controla. Não. Quanto jovem, a geração do quarto que eles falam, né? Que não sai mais do tá quarto. seguro no quarto. Tem uma coisa interessante, eu também não sabia, uns anos atrás, né, eu descobri que existem especialidades da psicoterapia ou da terapia, de uma forma geral, de psicologia, bem focadas, inclusive, na adolescência, né? Então, para quem muitas vezes nem sabe se isso é isso ou é assado, que precisa até entender uma questão conceitual. Eu estou viciado ou não estou? Isso é um vício ou não é? Como é que tu ajuda? Então, às vezes, procurar o profissional certo. Então, tem vários psicólogos que se formaram, que se especializaram em atendimento de terapia para adolescentes. Tem outras áreas também, né? Então, interessante a gente saber que tem isso, inclusive em Caxias do Sul, a LUSP, né? Tem Olha profissionais que atendem o luto, que atendem separação, que atendem aposentadoria, que atendem de uma forma geral, e tem profissionais que atendem especificamente a adolescentes, que eu acho assim uma sacada muito boa, assim, né? De fazer uma especialização. Na live, a Mary Martini, lá da Argentina, diz bom dia a todos aqui da Rádio São Francisco. Tô acompanhando desde a Argentina. Mary Martini. Um beijo, Mary. E agora a Mary Bride, né? A Mary Martini é a Mary com Y, ela é chique. E a Mary Bride é nossa brasileiríssima aqui, ela diz, olha, não assisto o BBB, mas todas as atitudes dos participantes são normalmente sem empatia, né? Só para ganhar o prêmio. O programa não faz bem para a família, diz a opinião aqui da Mary. O Lídio Troiano também está com a gente pela live. Gurias, a gente está quase chegando aqui ao finalzinho do programa, mas a gente não pode deixar fugir o olhar, né, sobre essa questão de sair do nosso lugar. Desviar um trajeto para dar uma carona para alguém. Coisas muito simples, não precisa ter alguém convulsionando, né? Alguém tá passando mal, normalmente a gente vê pessoas pararem para saber o que está acontecendo, não para ajudar, né? É comum, tanto é que no jargão da... filmar. Os papa defunto eram o jargão da polícia. Como as pessoas estão filmando as desgraças, isso é tão triste. Não é? Então, primeiro você ajuda, né? Depois, se você quiser repercutir de alguma maneira por N fatores, agora, por que, né? Qual a necessidade de ficar filmando? Qual a necessidade de expor pessoas, muitas vezes, sei lá, né? Em situações que são até humilhantes, vexatórias, né? Não, e eu fico pensando, sabe o que eu fico pensando, Beverly? Tipo, um familiar que daqui a pouco nem tá sabendo ainda e olha lá a foto do carro, identifica, olha o desespero, a angústia, o jeito que tu vai ser avisado, comunicado, sabe? Eu, assim, nada contra os portais, eu acho que todo mundo tem usado, mas
Ai, eu acho que às vezes que eles acabam às vezes postando um vídeo de algum ouvinte que mandou, de algum, né, passou lá e já posta. Na Tem algum verdade, Cris, eu tô peguei com a pé na Cris. Cris, o que tu fala é nada contra quem não é profissional, que faz isso desavisadamente, sem preparo. Agora, aí. a gente está vivendo duas realidades. Tem pessoas que usam o CNPJ, tem empresa, né, sobre isso e faz esse tipo de comportamento, né? E aí não tem desculpa, tu não leva a mal, é tudo contra, né? É isso aí. Porque é antiético, é incorreto, é imoral, é E circula, desumano. né? E circula nos grupos, aí começa a circular vídeos de tudo que é tipo. E ainda vem com saiu em tal lugar oficial. Oficial o quê, né? Oficial o quê, né? E não raro, gente, isso eu preciso dizer como profissional, não raro patrocinado por organismos públicos para os quais todo cidadão paga imposto. Nós pagamos imposto para prefeituras, para estado, para federação, para instituições que muitas vezes servem ao bem público, para que eles utilizem o marketing deles, né, o orçamento de divulgação, em coisas que sejam éticas. Éticas, isso. Corretas. É isso aí. Né? Exato. Vamos começar por aí, né? É isso aí. E aí a gente vê e não faz nada. Fica assim, olha, né? Não, pelo amor de Deus, né? Ok, isso gurias, aí. para fechar. Falamos sobre muitas Nossa, coisas, né? muitas. Eu acho que é um assunto que tem tantos braços, né? Tantas analogias. Mas eu falei bastante, né, da minha ótica, né, Beverly? A gente acaba falando muito daquilo que a gente vive e daquilo que também a gente entende como necessidade que está alinhado com aquilo que tá dentro do meu coração. Mas eu creio que é um sentimento mútuo e que as pessoas, por vezes, se veem perdidas dos valores. Que uma vez a gente tudo tinha começo, meio e fim. A gente tinha uma receita, mais ou menos, que nos conduzia. E aí as famílias também, né, conseguiam fazer essa orientação. Menos distrações. Menos distrações, me parece, né? Não sei, um sentimento. Tinha menos. Hoje, às vezes, os meus filhos chegam, às vezes, com o celular, olha, mãe, do que se trata isso? Né? E a gente, seria uma coisa que talvez eles não teriam contato, mas tem, porque tem o acesso à internet, claro. Então, a gente tem que alinhar os valores, né? Trazer as pautas, conversar e colocar cada pingo no seu i. Mas o que eu penso, Beverly, sobretudo, é que a gente está num tempo que a gente precisa se ouvir. Eu acho que todo mundo tem aquela voz que fala, sabe? Principalmente quando a gente tá num problema. Aquela voz que fala com a gente. E que por mais que a gente diga, eu não sei o que fazer nessa situação, tem uma voz que fala o que a gente tem que fazer, que ecoa. Então, pessoas, né, que são alinhadas, claro, com o bem e que têm um propósito de vida que é prosperar a vida de outras pessoas nesse meio, acho que a gente tem que se ouvir mais e ouvir menos o mundo externo. Eu acho que para mim é o que eu tô vivendo nesse momento, Beverly, então fica essa mensagem. Que bonito, Cris, gostei. É Estelinha. isso aí. E a minha fala, ela vem de encontro também a tudo que a gente falou e que eu acho que a gente pode ser humano no simples, sabe, Beverly? Pra gente não terceirizar a nossa responsabilidade, isso não é minha função, isso não é meu papel, agora eu não posso porque eu tô ocupado. Eu volto ao que eu falei antes, então, quanto que eu estou ouvindo, quanto que eu estou ajudando, o que eu posso fazer no meio que eu tô inserida. Eu não preciso fazer alguma coisa grandiosa que tem aqui pras redes sociais, para aplauso. É no dia a dia, acho que como os exemplos que vocês também trouxeram aqui. Olha, gente, é começando por sorrir para alguém, por olhar no olho de alguém. Então, às vezes a gente fica pensando, ai meu Deus, como eu posso mudar? Não tá na minha mão, tá na nossa mão. E é no olhar, é o tocar o outro, é o abraçar quando precisa, é no simples. No nosso meio, a gente tem a função de impactar na vida do outro. E aí eu decido se eu quero impactar positivamente com a humanidade ou eu quero fazer o que a gente viu no vídeo, que é um reflexo. Então, não é para julgar quem tá lá, é pra gente olhar pra nossa vida e ver se a gente não tá
igual ou parecido com o que aconteceu Eu lá, acho né? que a gente tá bem igual. É, complicado. Eu, de minha feita, também quero deixar, assim, um recado final, uma reflexão, porque as imagens, elas mexem com a gente, né, daquilo que aconteceu com o ator o Henri Castelli, e eu fiquei pensando muito também sobre isso. Claro que a gente sabe que se todo mundo saísse para ajudar ele, e todo mundo se colocasse sobre ele, talvez fosse pior, né, do que, enfim, não fazer algo concreto fisicamente, porque pode atrapalhar a respiração. O que eu quero trazer com isso é que às vezes a gente ajuda de uma maneira ruim, né? A gente fica em cima, não deixa respirar, não deixa ajuda médica chegar, etc. Então, quero dizer, ajudar com responsabilidade, com bom senso, primeira coisa, né? Mas não ajudar é muito ruim, porque mesmo que alguém tivesse, não sabe fazer nada, porque quem ajudou só abanou, né? Mas se o primeiro tivesse pulado, imediatamente o cara caiu, passou mal, alguém tivesse pulado, certamente a produção tinha chegado antes. Pelo pedido de socorro, Exatamente. né, Beverly? É por Pela esse... urgência. Todo mundo ia entender, aqui tem uma emergência. É isso que eu... Quem estava lá longe não enxergou, talvez, que aquilo era, de Aham. fato, uma emergência, porque estava ocupado, filmando, fazendo não sei o que lá. Agora, quem estava ali do lado, se tivesse É pulado, isso que eu né? vejo também, Também o acho. pedido de socorro. E outra coisa importante, né? Que nenhum ser humano na vida morra ou passe um trabalho sem um contato com outro ser humano. Gente, só o fato de segurar enquanto a pessoa está tendo uma crise, outro ser humano, eu imagino que faça toda a diferença, né? Nossa. Gurias, obrigada, Eu viu? que agradeço. Obrigada, Bom final de Beverly. semana. Foi ótimo. Beijo pra todo gente. mundo. Bom fim de... A gente vai fechando por aqui. Esse conteúdo ficar